Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer mais uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes eu peço para você com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a crescer o nosso canal, porque o nosso canal é voltado para ajudar as pessoas através do poder da palavra de Deus. Então, nos ajude, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque quem planta colhe. Quando você ajuda alguém, pode ter certeza, Deus levanta pessoas para te ajudar. E peço também para que no final da mensagem você separe um pedacinho de pão, dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que depois da mensagem nós iremos orar e consagrar esse pão ao Senhor e vamos comer desse pão. Eu tenho certeza que Deus vai te renovar, vai te dar força, ânimo para você vencer todos os problemas da sua vida. Vamos para a mensagem? João capítulo 10, versículo 10, que diz assim, ó: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida completa. Em outra tradução está vida com abundância, porque a vontade de Deus é que a gente venha ter vida. Essa vida aqui é felicidade, é uma vida completa. A gente precisa lutar para ser feliz. Nós não podemos aceitar ser destruído. Você vê que o diabo ele usa de três formas: ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas como é que ele faz isso? Através do engano. Ele quer enganar a pessoa de que o problema dela não tem mais jeito, de que o problema dela não tem cura. Não tem cura para o homem, mas para Deus tem cura, porque nada é impossível para Deus. A gente tem que acreditar na palavra, porque infelizmente o diabo, para te destruir, ele vai te enganar. E o maior engano que ele faz é convencer a pessoa de que o problema dela não tem mais jeito. E você não pode aceitar esse engano. Você não pode aceitar essa praga, porque se você aceitar essa praga, você vai viver uma vida desgraçada. Você não pode aceitar. Vem aquele pensamento: ó, você nasceu para ser pobre e morrer pobre. Não, pobre é o diabo. Eu sou rico, eu sou filho do Deus Altíssimo. Você não pode aceitar a derrota, a doença, a destruição. Você não pode aceitar, porque isso é obra maligna. Nós temos que lutar, nós temos que reagir. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: reaja. Luta. Você não pode aceitar o mal na sua vida. Você não pode aceitar a derrota. Ah, Renato, mas eu estou há tanto tempo lutando. Eu estou há muitos anos lutando contra esse problema. Não importa o tempo. O que importa é o que você crê. Ah, Renato, debocham de mim quando eu falo da solução do meu problema. Eles acham que nunca vai acontecer. Não interessa os outros. O que interessa é a tua fé. E quem tem fé chega aonde quer. E nós não podemos aceitar esse engano. Você vê que o diabo, ele vem para... Vamos ler de novo? Vamos ler o texto, ó. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida completa. Você vê que Deus não veio fazer a obra pela metade, é completa. Nós não podemos aceitar, porque nessa vida a gente aceita aquilo que a gente crê.
Se você crê que você é um derrotado, você vai ser um derrotado. Mas se você crê que você é vitorioso e mesmo sofrendo derrota, pode ter certeza, vai chegar a hora da vitória, vai chegar a hora da bênção. E a realidade é que essa vida não dá moleza para ninguém. É ou não é? Eu me lembro, há muitos anos atrás tinha um filme que falava: a vida é fria, dura e cruel sem Jesus. Porque com Jesus, meu amigo, você com a fé em Deus, você muda qualquer situação. Então você não pode aceitar um engano. Quer ver uma coisa? Eu estou lembrando aqui de Eva. Eva foi enganada pela serpente, pela cobra. Mas por quê? Por que ela foi enganada? Porque ela ficou parando para ouvir quem não devia. Porque se você ficar parando para ouvir quem não deve, você vai acabar se corrompendo, manchando o seu coração. Foi o que aconteceu com Eva. Eva ficou ali conversando com quem não devia. Por exemplo, às vezes a pessoa fica alimentando maus pensamentos. Não, você tem que cortar fora. Você não tem que ficar alimentando maus pensamentos. Você não tem que ficar pensando em morrer, não. Você tem que pensar na vida. O nosso Deus é um Deus de vida, não é um Deus de morte. Tem que repreender esse espírito que assola a tua mente, tentando te convencer de que tu vai morrer. Não, você ainda vai viver muito para a glória de Deus. Você vê que a Eva ficou ali conversando com quem não devia. A serpente começou a falar mal de Deus. Você vê que muitas das vezes vem aqueles maus pensamentos para colocar dúvida na tua fé. Será que você é de Deus? Será que o que você tem feito tem agradado a Deus? Você vê que o diabo, ele vem sempre com sugestão para parar a pessoa. Por exemplo, hoje nós comemoramos o que? A ressurreição de Cristo, domingo de Páscoa. É a data mais importante que tem. Mas o ser humano é tão ingrato que cria o coelhinho da Páscoa para poder esconder o que Deus fez por nós. Olha que coisa. Olha o engano do diabo. E muita gente acaba se envolvendo nesse engano. Primeiro enganam as crianças. Ah, pastor, não tem nada a ver. Um ovinho de Páscoa. Mas está ofuscando a glória de Deus, a verdadeira mensagem. E a realidade é que muitos falam: isso não tem nada a ver. Vai nessa conversa, não tem nada a ver, para você, aonde você vai parar. Muita gente está no inferno por causa desse não tem nada a ver. Porque não tem como a pessoa ficar em cima do muro, ou ela é de Deus ou não é. Não tem como. Nós temos que nos decidir. Nós temos que ter uma fé avivada. Nós não podemos aceitar um engano. Nós não podemos nos sabotar, nos entristecer. Nós temos que olhar para a palavra. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a realidade é que muita gente tem perdido as esperanças. Vamos agora lá em João, capítulo 8, versículo
32. João 8, 32. Podemos ler? Olha o que está escrito aqui, ó. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Podemos repetir? Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? É a verdade que nos leva a viver uma vida com Cristo. É a verdade que nos leva para o céu. Nós não podemos aceitar mentira, o engano. A doença é uma mentira. E você não pode aceitar esse engano. Você tem que se posicionar e ficar com a palavra de Deus. As minhas enfermidades Jesus já levou no Calvário. Eu não vou aceitar essa doença. Eu não vou aceitar esse engano. Eu não vou aceitar essa miséria. Eu não vou aceitar sofrer na vida sentimental. Eu não vou me envolver com qualquer um. Porque muitas das vezes a pessoa cai no engano. Na hora do namoro, o namorado, ele aparenta ser um príncipe, mas depois que casa, mostra o monstro que é. Bate na mulher e faz da mulher, a vida da mulher um inferno. Por quê? Porque ela foi enganada. O diabo quer te convencer de que você é normal viver na miséria. Não, não é não. Deus, Ele tem preparado o melhor para você. Por isso que nós precisamos lutar, precisamos nos esforçar para viver uma vida feliz, uma vida com Deus. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente viva uma vida feliz, uma vida feliz. Quer ver uma coisa? Na política, infelizmente no Brasil, a gente vê políticos enganando. O que mais a gente vê? Sendo usado pelo diabo, enganando o povo, prometendo coisas e não cumpre. Por isso tome cuidado com o que você promete. Porque se você prometer uma coisa e não cumprir, você vai passar por quê? Por mentiroso. Você está dando uma legalidade para o inferno. Então tome cuidado. Tome muito cuidado naquilo que você promete. E infelizmente, quer ver outra coisa também? A mídia, os repórteres, eles manipulam a notícia a favor da ideologia deles e acaba manipulando, porque muitos querem dinheiro do governo e acaba manipulando a favor daquele que vai dar dinheiro a eles. Então tome cuidado. O que a gente viu aí na pandemia foi uma covardia muito grande que fizeram com a população. Você botando um terror na população, falando que os hospitais estavam superlotados. Infelizmente no Brasil, os hospitais sempre viveram superlotados. Quer enganar quem? Mas eles tinham o prazer de colocar o terror, o medo na população. Tome cuidado com isso. Você vê que o diabo coloca o medo para enganar, ele usa do medo. Por isso que você tem que resistir o medo. Você não pode aceitar ser enganado. Isso é muito sério. E infelizmente muita gente é enganada e sofre. O que a gente vê, a nação brasileira, o povo brasileiro sofrendo, porque muitas das vezes a gente vê o político
construindo obras superfaturadas que nunca terminam e leva a população a sofrer. Por exemplo, na Avenida Brasil, até hoje a Avenida Brasil não terminou a obra na Avenida Brasil, mais de 15 anos fazendo essa obra, misericórdia. E você vê o engarrafamento que a gente pega na Avenida Brasil. Por quê? Porque não terminaram a obra. Você vê que é uma vergonha, mas por quê? Porque o político engana. Nós temos que tomar muito cuidado para não ser enganado, para não ser bobo. Porque quem tem uma certa experiência, uma certa vivência, não é enganado. Mas a pessoa mais jovem, que tem pouca vivência, é enganado facilmente. E a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que influenciar nas redes sociais falando a verdade. Nós não podemos nos calar. Ah, pastor, o senhor está falando de política? Estou sim. Nós não podemos aceitar os partidos de esquerda, porque se o partido de esquerda dominar o país, que infelizmente como tem dominado, daqui uns anos a gente não pode nem evangelizar na rua, porque eles não vão deixar nem a gente ir para a igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser enganado, para não ser enganado, porque na hora das eleições eles vão prometer barra de ouro, mas quando eles são eleitos não dão nem banana para o povo. Essa que é a verdade. Então nós não podemos ser bobo, temos que ser firme. Quer ver outra coisa também? A gente às vezes se depara com a hipocrisia das pessoas. Por quê? Porque o hipócrita quer enganar, o hipócrita quer aparecer uma coisa que não é. Você vê que a pessoa, ela quer, a pessoa má, ela quer aparentar ser boazinha, e na realidade vai ter uma hora que a máscara vai cair. Não tem como a pessoa enganar o tempo todo. Vai ter uma hora que vai ser revelado, porque nada em oculto que não venha a ser revelado. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito. Eu vou contar uma coisa aqui muito séria, muito profunda, que talvez você nunca ouviu, mas eu vou contar para você. O diabo engana com adultério. Ele tenta. A pessoa casada, muitas das vezes é tentada a adulterar, mas por trás desse pecado, a pessoa pode perder a vida, ou perder a vida de um familiar que ela ama. Porque eu já vi isso acontecer. Porque antigamente, no Antigo Testamento, o adultério, a condenação era o apedrejamento. E toda pessoa que adulterava, se fosse pega em adultério, ela ia ser morta a pedrada. Estava na lei. Hoje não acontece isso, mas espiritualmente a pessoa dá legalidade para o espírito da morte. Infelizmente, muitas crianças acabam morrendo por causa do adultério do pai e da mãe. Por isso, você que está aqui na igreja me ouvindo, ou está na internet ouvindo essa gravação, tome muito cuidado. Antes de adulterar, lembra dos familiares que você ama. Lembra. Aí tem gente que fala assim: ah, pastor, eu conheço pessoa que adultera e não acontece nada. Não acontece porque tem gente orando por ela.
porque a Bíblia fala que a oração de um justo tem muito em seus efeitos, e por isso que a pessoa não parte antes do tempo, porque se parar de orar, pode ter certeza, o espírito da morte vem recolher. Então, tome cuidado, não seja enganado. Muita gente hoje está doente por causa de quê? Por causa de pecados cometidos. Ela está colhendo um fruto que ela plantou no passado. E infelizmente muitos acabam morrendo, porque a maldição sem causa não encontra pouso. Se encontrou pouso é porque teve uma legalidade. E a gente não pode ser enganado. Ah, pastor, mas eu pequei, o que eu tenho que fazer? Se humilhar diante de Deus, pedir perdão. Por exemplo, quando o povo pecou no deserto e Deus queria matar todo mundo no deserto, o que Moisés e Arão fizeram? Se colocaram de joelho diante de Deus e pediram pelo amor de Deus para Deus não fazer aquilo. Então, se pecou, peça perdão a Deus, se humilhe diante de Deus, porque Deus, Ele se agrada. Por exemplo, quer ver uma coisa? Acabe, ele foi um rei que fez um monte de besteira, casou com uma mulher endemoniada, Jezabel, fez muita coisa errada. Mas quando o profeta revelou para ele o futuro, dizendo as coisas ruins que ia acontecer com ele, o que ele fez? Se humilhou, colocou um pano de saco, deitou com a cabeça no chão, se humilhou, orou a Deus, e Deus teve misericórdia dele. Para a gente conquistar a misericórdia de Deus, a gente tem que se humilhar. Senhor, me perdoa ali, se colocar de joelho, botar a cara no chão. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a melhorar. Senhor, eu preciso mudar, eu não quero viver uma vida de pecado, eu quero viver uma vida santa. Eu já estou cansado de sofrer, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. O melhor da vida ainda eu vou viver. Você pode falar isso? O melhor da vida ainda vou viver, para a glória de Deus. Tenha esperança, tenha fé. Mas infelizmente o diabo tem enganado muita gente com um pecadinho escondido. É aquele pecadinho de estimação. Ah, ninguém está vendo. Aquela pornografia na internet, aquilo que ninguém está vendo. A pessoa lá no trabalho, ela pega um dinheiro que não é dela, mas ninguém viu, ninguém sabe. Mas Deus viu, o diabo também. E infelizmente o diabo vai vir para cobrar um dia, se a pessoa não se arrepender, se não confessar o seu pecado e não se arrepender. Então, não aceite um engano. Por exemplo, quer ver outro engano? O engano das religiões. Você vê as pessoas sendo enganadas pelas religiões, pessoas com boa intenção. Por exemplo, a pessoa acha que pelo fato dela fazer caridade, ela vai herdar o céu, e não é suficiente. Para herdar o céu, nós temos que obedecer a palavra. E é claro, a caridade é a obediência à palavra de Deus. Mas só caridade não é suficiente. Mas a gente vê muitas religiões ensinando que a caridade faz a pessoa ser levada para o céu. A gente vê também a reencarnação. Ela vai ter várias vidas. Isso não existe. A Bíblia, ela é clara lá no livro de Hebreus. Fala que cabe ao homem morrer e viver uma só vez. A pessoa, ela acha que vai ter outra chance, e aí ela vai errar nessa vida, para que na outra vida ela venha acertar. Isso é um engano, isso não existe. Isso não existe. Por exemplo, eu falei aqui do adultério, né?
eu trabalhava com uma pessoa que ela se relacionava com uma pessoa do trabalho, traía a esposa. Sabe o que aconteceu? A esposa dele estava grávida e a criança nasceu morta. Olha que coisa. Você vê que o adultério, o pecado, a conta chega. A conta chega. E digo mais, era evangélico. Ah, mas a moça do trabalho era muito bonita, e daí? Não vale a pena você perder a vida do familiar por causa de uns minutinhos de prazer. Você não pode aceitar isso, porque a conta vai chegar. Nós não podemos ser enganados. Você vê que a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Peça perdão a Deus, se humilhe diante de Deus. Amém? E para finalizar aqui, resumindo aqui o que foi falado, a Páscoa é a ressurreição de Cristo, não é coelhinho da Páscoa não. As pessoas têm ensinado para as crianças só o coelhinho da Páscoa e esquece, acaba desprezando o verdadeiro significado da Páscoa. Você vê, outro dia eu estava vendo, esses dias eu estava vendo o repórter falando da Páscoa. Aí a criança, né? A criança não tem muito entendimento. A criança, eu gosto de ovo de Páscoa, mas a Páscoa é o nascimento de Cristo. Olha só. E aí a reportagem acabou e o repórter não falou o verdadeiro significado da Páscoa. Olha que coisa. Você vê que engano. Infelizmente, o diabo tem usado da televisão, da internet para enganar as pessoas. Quanto a gente vê um monte de bobo na internet pagando para os coaches 15 mil, 20 mil para ir numa palestra. Teve uma irmã lá da igreja que ela pagou acho que 5 mil ou 15 mil, eu não lembro direito, mas foi um valor muito alto. Ela disse que pagou esse valor todo para o palestrante dizer, para ela ter sucesso na internet, ela tem que postar todo dia. Olha só, ela paga uma grana preta só para ouvir isso, que ela teria que colocar um vídeo todo dia. Olha só. E aí tem muita gente que é enganada, perde dinheiro por causa do engano. Muitas das vezes critica o dízimo, a oferta que é dada dentro da igreja, não dá nada, porque tem o coração no dinheiro. E aí esses que têm o coração no dinheiro acabam sendo enganados. E fora os golpistas que enganam as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser enganado. Amém? Se você não quer ser enganado, você tem que andar com quem? Andar com Jesus. E como é que eu ando com Jesus? É obedecendo a palavra de Deus. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu ando com Jesus. Amém? Então, para terminar agora, para a gente orar, João capítulo 11, versículo 25. Amém? Que a gente vai orar. Vai ser bênção no nome de Jesus. João 11, 25. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá.
Você acredita nisso? Amém? Você vê que Deus está falando aqui de quê? Da vida eterna. Que se você crê em Jesus, pode ter certeza, você um dia vai morar no céu. É a ressurreição de Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que a gente viesse a ter vida, e uma vida feliz. Tem gente que acha que ela só vai ser feliz quando tiver muito dinheiro. Mentira! A pessoa vai ter muito dinheiro e vai continuar infeliz, porque a felicidade não está no dinheiro. O dinheiro pode até ajudar, mas a verdadeira felicidade está em Cristo, está em Jesus. Se você crer em Jesus, um dia você vai morar com Ele no céu. Porque o que adianta a pessoa ter muito dinheiro e depois terminar no inferno? O que adiantou? Não adiantou nada. Então, vale a pena buscar Deus, vale a pena servir a Deus no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus agora? Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o Teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com Teu poder e arranca agora todo o mal, toda obra maligna, todo engano, que seja arrancado agora em nome de Jesus. Meu Deus, arranca, meu Deus, toda enfermidade, toda miséria, todo problema na família que tem uma procedência espiritual. Meu Deus, arranca agora, é o que eu te peço no nome de Jesus, porque a maldição que estava sobre ela, Jesus já levou no Calvário. Que todo mal agora da vida dessa pessoa, no nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para o céu. Meu Deus, eu consagro esse pão, que quando a pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do Teu poder, ela vai receber do Senhor força, ânimo. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Esse pão está consagrado no nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.